Olá pessoal, tudo bem? Boa noite para vocês, ou bom dia, dependendo da hora que vocês assistem. Eu tô aqui com esse teste da Veja aqui. Que presidenciável sou eu? Você responde 20 questões e a Veja, a partir dessas perguntas, vai calcular qual é o presidenciável que você está mais alinhado com as ideias, ok? Então, nas eleições de 2018. Vou começar a responder aqui. Você é a favor da privatização da Petrobras? Não. Getúlio Vargas lutou muito para que a Petrobras fosse estatal, patrimônio do povo brasileiro. É uma estatal estratégica para o nosso país. Apenas em partes da empresa, como refinarias, e não, nada. Sou a favor dela do jeito que tá, ou 100% estatal ainda. Você é a favor da privatização da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil? Não. Bancos também que têm seu histórico aqui no Brasil são bancos lucrativos. Se eu não me engano, o Banco do Brasil já é 50% privado e a Caixa é 100% estatal. Eu quero que eles continuem assim. Você é a favor da flexibilização da posse do porte de armas no Brasil? Essa é outra falácia da direita, que a esquerda proibiu o porte de arma só para deixar as armas na mão do bandido. Não. O que poderia ser feito? O pessoal que mora em regiões afastadas do sítio, esse sim, liberar porte para eles, porque a polícia demora para chegar lá e eles estão mais vulneráveis à ação de bandidos, ok? Só que para a população em geral carregar arma como se fosse num faroeste, não, sou contra. Tá errado. Então, vou bater aqui não. Porque hoje eles exigem exame psicológico, exigem motivo, exigem que você tenha alvará para carregar arma por aí, para você não matar alguém numa briga de trânsito. A lei do desarmamento evitou mortes. Só que o pessoal fala que ela desarmou o cidadão de bem para. E não é isso que está causando a violência, gente. Se vocês forem ver, é a falta de estrutura de algumas pessoas. Nossa, relâmpago aqui perto. Vai vir um estrondo. Ó, chegou. Reforma trabalhista. Você é a favor da legislação mais flexível, com negociação dos direitos entre patrões e empregados? Olha, eu sei que tinha algumas coisas que deveriam mudar, mas eles mudaram. Foi muito penosa pro trabalhador essa reforma. Então, não. Eu sou a favor. Tipo, eles fizeram várias cagadas. Eles mudaram muita coisa e sempre penalizando o trabalhador em prol do empresário. Aí tá errado. Você o povo parece, derrubamos um governo trabalhista, agora vamos pôr um governo que governe pros empresários. Tá errado também. Tem que saber medir interesses, tanto da classe empresária quanto a do trabalhador. Se onerar uma ou outra, depois quando uma ou outra assumir o poder, vai rever isso. O programa Bolsa Família deve ser ampliado, mantido, reduzido com porta de saída? Mantido é óbvio, ampliado eu não sei os números onde estão, reduzido jamais, porque ele tem dado bons resultados. Mantido, reduzido, ampliado. Eu creio que ampliado seja o melhor. Você é a favor de uma reforma no sistema atual de previdência social? Se você for falar pra mim, a reforma que eles estavam propondo agora, que era pra onerar de novo os mais pequenos, o pessoal que é CLT e deixar os privilégios das super aposentadorias, não mexer nem na de juízes, nem na de militares, aí eu sou contra. Mas se for pra mexer nas super aposentadorias, nos privilégios, aí eu sou a favor. Então, quando fala reforma da Previdência Social, eu creio que eles devem estar se referindo à reforma do Temer, essa coisa aberrante que ele estava querendo propor. Então, sou contra. Você é a favor da descriminalização do aborto? Então, o aborto já é descriminalizado em 3 casos aqui no Brasil, tá, gente? Não é que não pode abortar de jeito nenhum. Já são 3 casos.
feto anencéfalo, que nasce sem cérebro, ou seja, vai morrer de qualquer jeito depois que nascer. Então você não pode obrigar uma mãe a carregar um feto morto dentro da barriga que vai nascer e morrer. Então tá errado. Então já é legalizado nesse caso. Estupro, no caso de uma mulher estuprada, você não pode obrigar ela a ter um filho do estuprador, ok? E o terceiro caso é risco de vida à mãe. A mãe, se ela abortar num caso de um risco de vida, ela pode ter outros filhos mais pra frente, entendeu? Agora, se você obrigar ela a ter e ela morrer, e o bebê pode morrer também, quem vai cuidar do bebê? Então, nesses casos já é legal o aborto, não se pode prender. Nos outros casos, por exemplo, onde a menina foi abusada pelo pai, onde ela é muito jovem, onde ela não tem recursos para criar o filho, ou onde, não sei, por algum motivo ela quer abortar. É ilegal no Brasil, entendeu, gente? Então tem pena, se eu não me engano, até 3 anos de prisão, entendeu? Ela não recebe auxílio médico, ela tem que abortar em clínicas ilegais. E esse tipo de aborto ilegal, se eu não me engano, menos a média, eles calculam que seja 2 milhões de abortos no Brasil todos os anos. Então, o que seria descriminalização do aborto, que alguma parte da esquerda defende, outra não, entendeu? O que seria isso se a igreja, é, majoritariamente, os religiosos, tem uma parte que não, que tem que ser visto como problema de saúde pública. Então, o que seria isso? Seria tirar essa suspensão. Quem faz por esses outros motivos não legais, não ser tratado como criminoso. Na verdade, mesmo sendo tratado como criminoso hoje, não tem uma mulher que abortou no Brasil que está presa, entendeu? Tem médico que faz aborto que está preso, mas mulher que abortou, que nem prevê a legislação penal, nenhuma. Porque o Estado já vê isso como ridículo. Ele tem 700 mil presos. Imagine se for prender 2 milhões de mulheres por ano. Ele não consegue. Então o povo fala, descriminaliza de uma vez. Só tira do papel algo que você já está fazendo na prática, entendeu? Mas daí eles falam, não, mas daí vai aumentar o número de abortos, as mulheres, do jeito que eles falam, as vagabundas vão sair aí abortando, em vez de usar camisinha, blá blá blá. Então é uma questão complicada, eu vejo assim. A população brasileira ainda é contra, mas no meu caso, eu já vejo isso como os países. Se você bater aí no Google agora, aborto, Wikipédia, você vai ver os países que legalizaram até 12 semanas de gestação, são os países mais desenvolvidos do mundo, que eles viram que isso aí é um problema de saúde pública e não deve ser vista pela ótica religiosa, pela ótica da igreja, entendeu? Independente da fé que você tenha. Então eu sou a favor, sim, da descriminalização do aborto. Eu sou a minoria. Se eu não me engano, 57% é contra, mas então você é a favor do teto dos gastos públicos que limita o crescimento das despesas do governo até a inflação? Óbvio, eu não quero que o governo saia gastando o que não tem. Isso eu não quero. Mas, novamente, remete a uma medida que eles mexeram agora, que limita os gastos do governo, congela os gastos do governo durante 20 anos, sem poder aumentar gasto do governo em áreas importantes do país. Ou seja, aqui até a inflação, né? Só que não é, se eu não me engano, a medida que eles mexeram lá não é só deixar o aumento da inflação por ano, aumentar os gastos do governo. Por exemplo, se o governo aumentar, dobrar a arrecadação, por que ele não pode investir mais em educação? A gente está investindo errado. E aí, de repente, você congela aqueles patamares durante 20 anos. E eu não sei. Eu sou contra. Você é a favor? Não, sou contra. Você é a favor de uma mudança na política de drogas, com a possibilidade de legalizar uma ou mais dessas substâncias? Algumas drogas são legais, outras são ilegais. Nos países islâmicos é ilegal bebida alcoólica.
Tem gente condenada à morte, presa por isso, por beber álcool. No Brasil é legal. Tem país que é ilegal mascar chiclete, se eu não me engano, na Malásia. Chiclete é ilegal, você só compra com prescrição médica, tudo, entendeu? No Brasil tem algumas que são legais, que é ilegal em vários outros países, e algumas que são ilegais, que são legais em outro país. Vamos falar da droga que um monte de gente usa e que estão legalizando no resto do mundo também, a maconha. É sobre ela essa pergunta. Não tem outra droga. Ninguém tá falando de legalizar crack, heroína, cocaína, LSD. É sobre a maconha em específico. A gente sabe que 50% do lucro dos traficantes provém da maconha. E é lucro que serve para comprar fuzil, para comprar agente público. É a pessoa que vai lá na favela comprar maconha e que acaba levando crack, que acaba levando cocaína, entendeu? Então, os traficantes, eles tiram muito dinheiro da venda da maconha. E se você quer quebrar o tráfico de drogas, você tira essa droga que tem um potencial danoso para o organismo humano baixo. Morre muito mais pessoas tentando combater ela em troca de tiro com a polícia e violência do que pelo próprio uso da maconha, entendeu? Então eu sou a favor da legalização da maconha em específico, que já foi legalizado na Holanda, já foi legalizado em Portugal, já foi legalizado nos Estados Unidos, no Uruguai, aqui nosso vizinho, e o mundo está seguindo, tirando a restrição sobre a maconha. O Brasil, se eu não me engano, já tirou sobre o remédio feito da maconha, o canabidiol, né? Você é a favor da união civil entre homossexuais? Gente, só se eu fosse muito cabecinha para ser contra isso. Eu sou a favor da união civil entre homossexuais, heterossexuais. Se você quiser, gente, é o amor. Não, não importa que é do mesmo sexo. Eu já vejo quem poderia ser contra isso, né? Uma direita bem religiosa, conservadora, que pega algumas partes do Velho Testamento da Bíblia para falar que isso é pecado, que isso não pode. Então eu sou a favor, sim. Infelizmente, quem for contra, eu sou a favor. Você é a favor de cotas raciais nas universidades? Sou a favor, porque antes das cotas, só gente rica e branca cursava a universidade. Raras exceções. A população do Brasil tem mais de 50% pardo ou negro. Antes das cotas, já tem capa de revista sobre isso, se vocês quiserem verem. Pesquisa no Google aí também, estudos revelam isso. Eu, por exemplo, entrei na universidade, o único negro que tinha na minha universidade era o cara que fazia limpeza. Quando eu saí no quinto ano, lá depois de 3, 4 anos depois da lei das cotas, no primeiro ano, dos 42 alunos, já tinham 5, 6 pessoas negras. Então isso é importante, trouxe um público que era segregado. Infelizmente, no Brasil a gente sabe que as coisas, você vai numa favela, você vê majoritariamente pessoas negras. Você bate aí no Google também, um curso, por exemplo, de auto remuneração, juízes, foto de juízes, é raro os juízes negros, é raro os médicos negros, ou seja, os cargos altos, bem remunerados. Então há essa segregação, então essa política de cotas raciais e sociais também vem trazer mais igualdade, vem reparar igualdades na nossa sociedade. Então eu sou a favor, sim. Você é a favor do projeto Escola Sem Partido, que limita a discussão de temas com cunho ideológico em sala de aula? Parece que tem uns professores querendo ensinar você sobre política, você votar nisso ou naquilo. É isso que o pessoal da Escola Sem Partido vendeu para as pessoas. Mas para você ensinar história, para você ensinar sociologia, você tem que tomar posição em algum pensamento, entendeu? Você não pode falar, por exemplo, ditadura militar. Não é ditadura, é regime militar. Entendeu? Você tem que saber, você tem que falar ou foi bom ou foi ruim, entendeu? Não tem como você ficar em cima do muro ali.
Senão você não tem como dar aula. E então você tem que se posicionar. E o que que essa escola sem partido ela veio fazer? Ela veio dar voz a outras correntes, correntes que foram escorraçadas da história, os revisionistas, entendeu? Então eles querem que eles também sejam representados. Mesmo eles tendo na academia, eles tendo um poder muito baixo de representação. Ah, Hitler não era de direita, ele era socialista. Você também não pode falar que ele era de direita, entendeu? Eles querem ser representados, sendo que o pensamento deles foi escorraçado. Então eu sou contra. Também tem vídeos na internet, se vocês quiserem ver mais sobre isso aí, entender mais sobre isso. Às vezes, as relações diplomáticas e comerciais do Brasil devem priorizar quais países? Os mais desenvolvidos e ricos do mundo? Ou aliados regionais ou políticos? Essa é difícil, porque pela óbvio, assim a pessoa lê os mais desenvolvidos, eu vou me aliar aos países ricos, eles vão me dar um trocado. Ah, mas os pobres aqui da América Latina, deixe esses caras pra lá. Esse é o pensamento que a pessoa que não é politizada inicialmente veio. Mas o que que acontece, gente? No nosso atual sistema aqui no planeta, temos os países que eles ganham vendendo matérias-primas e temos os países que ganham vendendo produtos industrializados. Então, o que que acontece? Se você vai se aliar, por exemplo, a uns Estados Unidos, faz um acordo bilateral com ele, onde você retira os impostos de um e de outro, ele tem uma máquina produtiva, industrial muito maior. Ele vai afundar nosso mercado de produtos industrializados e caros. Mesma coisa com a China, países que já estão num patamar de desenvolvimento lá na frente, entendeu? E se você fizer acordos bilaterais com eles, a gente vai ter uma balança comercial sempre negativa, porque os produtos deles são muito mais valiosos e os nossos têm baixo valor agregado. Então, um pensamento lógico, racional, seria juntar o pessoal aqui que é tão pobre quanto a gente e se unir para defender que como é que fala? Formar, por exemplo, o Sul, como é que fala? Interesses incomuns desses países da região. Há uma aliança regional estratégica para obter benefícios e negociações em conjunto com esses países grandes, entendeu? Então, por isso que a gente pede para o governo ter aliados regionais ou políticos da nossa América Latina. E não é uma união que nem o cabo louco lá da Ciolo fala, a Ursal, República Social. Não, cada país com as suas diferenças. A União Europeia fez isso. O próprio Estados Unidos é uma união de vários pequenos paizinhos daqueles estados, entendeu? Por isso os Estados Unidos. Então a gente tem que ver, também temos uniões assim, por exemplo, comerciais lá, os tigres asiáticos, vários países que se unem. A gente não pode unir, agora eu vou fazer um acordo para eu negociar sozinho com a China. Ela vai te comer vivo. Assim como os Estados Unidos. Os mais desenvolvidos vão te comer vivo se você fizer isso. Não é benéfico para a população. O Estado deve interferir na iniciativa privada para garantir a igualdade salarial entre homens e mulheres. Essa aqui é uma polêmica do deputado federal Jair Bolsonaro, onde ele defendeu que mulher deve ganhar menos porque é engravida. Só que ele defende que o Estado não deve interferir na iniciativa privada. Então eu posso contratar um caixa homem para trabalhar no caixa de um mercado ganhando R$ 1.500 e eu posso contratar uma mulher também ganhando R$ 1.100. Por que que você está pagando menos para a mulher? Porque ela é engravida. O Estado não deve interferir nisso. Eu acho uma injustiça, gente. Então, o Estado deve interferir na iniciativa privada para garantir a igualdade salarial? Eu acho que deve, porque é igualdade. A mulher não para. A gravidez para ela não é uma férias. Ela está tirando a gravidez ali para cuidar do filho dela, é um futuro cidadão brasileiro.
Isso aí não é uma férias para ela, é muito sofrido, é desgastante. A mulher fica bem Você tem é custoso. O coração dela, se vocês for pegar o perfil biológico, bate muito mais rápido, a circulação, o gasto energético para gerar uma criança. E ela não está gerando só para ela está gerando para o marido dela também. Então, o marido tem que entender isso também, a sociedade tem que entender isso. Que não é, eu vou pagar menos para a mulher porque ela engravida. Não, tá errado. E também contratar só homem também tá errado. É um custo que todos nós que temos que ajudar. Então eu acho que o Estado deve sim, tem que ter igualdade salarial sim. Você é a favor do FIES, do programa no qual o governo empresta dinheiro a juros baixos para que alunos se matriculem em universidades particulares? Outro tema polêmico, né? Mas o FIES ele permitiu que pessoas pobres pudessem entrar na universidade, pessoas que nunca tiveram acesso porque não tinham dinheiro e não podiam estudar em cursinhos para entrar em universidades públicas. Então o governo emprestou dinheiro a essas pessoas. Tem alguns grupos empresariais que se aproveitaram disso e lucraram muito, né? Em cima, precarizando um pouco o ensino público. Mas, no geral, foi bom a iniciativa. O FIES foi uma coisa boa. Você é a favor da taxação de grandes fortunas e cobrança sobre lucro de acionistas? É o Brasil e a Finlândia, dois países no mundo que não fazem isso. Então, por ter uma quantidade tão pequena de países, a gente é exceção em taxar grandes fortunas e cobrança sobre lucro de acionistas. Tem imposto para o pobre, que é tributado no consumo, mas para o rico, se você é rico, você paga pouco imposto. Você paga menos imposto. Então, quem custeia a gastança do Estado é o pobre, não é o rico. Então, eu sou a favor, sim, da taxação de grandes fortunas e a cobrança de lucro de acionistas. Você é a favor da cobrança de mensalidade de alunos que tenham condições de pagar nas universidades públicas? Ah, pergunta difícil também, mas veja só, a universidade é pública, ela recebe dinheiro de impostos para ser custeada de toda a sociedade. E se você passou no vestibular, ora, você tem direito de estudar gratuitamente, mas a pessoa tem condição de pagar. Por que ela está usando? Não interessa, ela passou no concurso, ela passou no vestibular, ela conseguiu um direito adquirido. Então não sou a favor. Porque já deve ter uma reserva de dinheiro dos impostos que vai para a educação, que vai para as universidades. Só se elas entrarem numa condição fiscal muito ruim, tipo estados quebrados, que pode ser adotado em termo de provisório essa ideia. Mas no geral, não. Então, não. Você é a favor da redução no número de ministérios que hoje são 29? Olha, o povo fala que reduzir ministério é bom. Mas quais ministérios vão ser cortados? Toda vez que você reduz um ministério, ele tem um trabalho, entendeu? Você está cortando ações do governo para, dependendo do ministério cortado para educação, para agricultura, para redução da desigualdade, combate à fome, entendeu? Então, se o ministério é um ministério que só serve para nada, só para pôr pessoas aliadas para você conseguir apoio no Congresso, então não tem razão de existir. Se eu não me engano, já foi maior esse número de ministérios. E o Temer cortou muito, aí depois ele sentiu, agora ele está voltando com tudo. Isso aqui foi tema nos últimos debates eleitorais, mas eu não sou a favor de redução de ministérios, não. Não. A não ser que falte muito dinheiro, aí eu sou sim. Mas hoje não. Você é a favor da redução da maioridade penal atualmente em 18 anos? Pergunta enrascada essa aqui, porque temos dois problemas aqui, gente. Se você reduz para 16 anos, você pega um rapaz de 16 anos e joga
junto com os outros criminosos mais velhos e mais perigosos, eles viram uma faculdade do crime, a cadeia. Se você não reduz a maioridade penal, um adolescente de 16, 17 anos que assassina alguém, ele vai cair no sistema penal da FEBEM. Ele vai ficar só 3 anos preso, até completar 21 anos. Que é uma pena muito. Uma família que teve um membro assassinado. O que deveria ser feito? Aumentar a pena nesses crimes graves, para ele responder como se fosse um adulto, estando na redução da maioridade penal, né? E só que isolar também. Essas crianças, esses jovens, esses garotos não podem estar misturados com criminosos altamente perigosos, mais velhos. Tá errado. Vai dar merda. Eles vão ser aliciados pro crime organizado. A gente tem que olhar bastante a legislação de países estrangeiros, onde já foi feita essa discussão, como eles lidaram com esse problema, ok? Mas, no geral, eu sou contra. Você é a favor da redução da maioridade penal atualmente? Não, sou contra. Sou contra, mas eu sei que minha opinião tem graves problemas, porque há uma exploração muito grande dessa questão, porque os menores, a criminalidade está buscando cada vez jovens mais menores para atuar, porque eles sabem que 18 anos. Então, o que deveria ser feito? Eu seria a favor caso houvesse. Hoje o sistema prisional está superlotado, não há vagas para você pôr eles separados. Se eu não me engano, tem 700 e poucos mil presos e tem vaga só para 300. Então eles estão jogando os presos lá, estão amontoando mesmo. O Brasil tá uma coisa ridícula, entendeu? Então eu sou contra. Porque eu acho que vai piorar a coisa, apesar de eu ver que essa é uma opinião polêmica. Você é a favor do financiamento público de campanhas eleitorais? Nossa, vai usar dinheiro dos nossos impostos para pagar campanhas eleitorais. Qual que era a opção antes disso, gente? Qual que era a opção? Antigamente tinha um tempo de TV gigante, tinha propaganda milionárias aí. Aí falou, não, corta todo o financiamento de pessoa jurídica, porque as empresas emprestavam para os candidatos, mas não era um empréstimo, era um investimento. Eu dava 1 milhão, depois eu queria 10 em obras superfaturadas. Então, por isso que criaram o financiamento público de campanhas eleitorais. Foi discutido com essa proposta. Então, era para diminuir a corrupção que as pessoas. Você viu os escândalos que tivemos aí? Superfaturamento de obras, JBS, Odebrecht. Então, eu sou a favor, sim. Apesar de vai ter gente, nossa, quanto dinheiro nosso está sendo gasto com essas campanhas eleitorais. Então vamos ver o resultado. Os candidatos que eu sou mais próximo. Sou mais próximo do Guilherme Boulos, 90%. Do Lula, 90% também. Ah, o Lulão aí, ó. Então eu sou um cara de esquerda. Vocês podem ver que os dois primeiros aqui, são pessoas de esquerda. 89% com a Vera Lúcia. João Goulart Filho, ó, não conhecia esse. Também de esquerda. Marina Silva também. Ciro Gomes, esquerda. A partir do Ciro Gomes aqui, gente, daqui pra baixo já começa os pessoal de direita. Alckmin, Henrique Meirelles, Cabo Daciolo, Imael, Álvaro Dias e o... Olha, Jair Bolsonaro perdeu em ser tão de direita quanto o João Amoedo, que é o mais direitão pelo jeito. E é isso aí. Teste presidencial da Veja. Um abraço pra vocês, até mais.